queridos. É uma alegria estar com vocês aqui, é uma alegria estar com você que nos acompanha na sua casa. Eu quero dar as boas-vindas a todos. Todos sejam muito bem-vindos. E eu gosto muito, desse período que nós estamos vivendo. Está encerrando o mês de agosto, amanhã é o último dia. E essa semana já inicia mês de setembro, mês lindo. Uma nova estação, inicia a primavera. Queridos, e eu sei que nas nossas vidas também, novos ciclos. Eu creio em novos ciclos, eu creio em novas estações para a nossa vida, para a nossa casa, novos tempos, algo que Deus tem preparado que não se compara àquilo que nós já vivemos. Você crê, querido, em novos ciclos e uma nova estação de Deus na sua vida? Você crê nisso? Amém? Queridos, aquilo que nós vamos vivendo de novo da parte de Deus, o nosso futuro, aquilo que Ele tem preparado para nós, não se compara a nada do que nós já vivemos. Então, creia nele, e nesse dia eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Uma palavra que Deus tem falado muito comigo, que Deus tem ministrado muito a minha vida. E o tema dessa palavra é: não esqueça quem você é. Não esqueça quem você é. Fala a respeito de nós ouvirmos a voz de Deus. Essa palavra tem a ver em nós sermos direcionados por Deus, sermos conduzidos por Deus. E eu já quero compartilhar com você um texto que está lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 11. Se você trouxe a sua Bíblia, seu aplicativo, abra, grife esse texto. Se você não trouxe, acompanhe a leitura, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou ler aqui para nós. Então houve uma voz vinda dos céus e disse: Tu és o meu filho amado e em ti eu muito me agrado. Essa foi uma situação muito especial na vida de Jesus. Era o momento que ele estava sendo batizado. E ali João Batista, então, estava batizando várias pessoas, e Jesus chega para essa ocasião. E no momento que Jesus sai das águas, Deus Pai fala numa voz audível: Tu és o meu filho amado e eu me agrado muito de ti. Então, há muito poder nessa palavra, e Deus começou a ministrar no meu coração dentro dessa palavra, porque Jesus ia iniciar um novo ciclo na vida dele, sabe? Jesus ia entrar numa nova estação, ele ia cumprir a missão dele sobre a face da terra, e seria um período curto, mas seria um período muito intenso. Jesus ia viver várias situações. Jesus ia viver entre os fariseus, Jesus ia viver entre os discípulos, Jesus ia viver com multidões que o cercavam, com pessoas que estavam precisando de algo da parte dele. Jesus ia passar por traições, Jesus ia passar por confrontos, e Deus Pai sabia tudo aquilo que o seu filho iria viver. Deus Pai sabia que não iria ser fácil essa missão. Então Deus Pai dá essa palavra, fala: Tu és o meu filho amado. Filho está falando de quem pertence, de um pertencimento. Filho está falando de alguém que tem um legado, de alguém que tem um DNA, de alguém que faz parte. E ele diz amado, com um amor de Deus sobre a vida de Jesus. Você é aquele, tem versões que diz aquele em quem eu me comprazo, de quem eu me agrado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Queridos, sabe o que Deus Pai estava transmitindo para Jesus nessa situação? Deus Pai sabia todas as dificuldades, todos os desafios, mas Deus Pai estava transmitindo: meu filho, não esqueça quem você é. Você vai passar por várias situações adversas, mas não esqueça por que você está aqui. Você tem uma missão, você tem um propósito na sua vida. E é muito interessante quando nós conseguimos ouvir essa mesma voz. Deus Pai falou para Jesus, mas Ele fala comigo e com você. Essa voz é para hoje, para mim e para você. Essa voz está dizendo: meu filho, minha filha amada, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Você é motivo da minha alegria. Queridos, quando eu era adolescente, quando eu tinha 16 anos, eu sempre sonhei em mudar da minha cidade, em mudar a minha história.
Eu sempre sonhei em algo novo para a minha vida. Eu vivi uma realidade muito difícil, né, num contexto familiar. E morando lá no Paraná, aos 16 anos, eu tive uma oportunidade de mudar de cidade, sabe, de viver algo novo. Eu iria estudar, trabalhar em outra cidade, longe, uma cidade que eu não conhecia aquele lugar. E eram, assim, 500 quilômetros longe da minha casa. E eu estava, assim, com muita expectativa, porque era a primeira oportunidade que eu tinha nas minhas mãos de mudar a minha história. Era a primeira oportunidade que eu tinha de viver algo novo. E além de sair daquele contexto que era muito difícil, era muito doloroso, sabe? Tinham muitos conflitos, tinha necessidades de todo tipo que você imagina ali na minha família. E eu agarrei aquela oportunidade, só que eu tinha medo. Eu estava insegura de viver algo novo. Eu estava insegura em entrar nesse novo ciclo. E eu falei, eu não conhecia Jesus ainda, ou eu pensava que não conhecia Jesus ainda. E eu falei, vou conversar com meu pai, e a palavra que o meu pai me der é essa palavra que eu vou entender como uma direção para a minha vida. Se o meu pai falar, minha filha, vai, é isso mesmo, ok. Se o meu pai falar, filha, eu acho que é muito novo isso para você, sabe? É muito desafio, não vá. Eu vou entender isso como uma resposta para a minha vida. E eu fui assim com o meu coração completamente aberto, conversar com meu pai. Eu já não morava mais, desde os 10 anos eu não morava ali com a minha família e tudo mais. E eu procurei meu pai e falei, pai, o que o senhor acha? Eu preciso, assim, né? O meu coração clamava por uma resposta. E o meu pai, ele simplesmente olhou para mim assim, falou, filha, faça o que você achar que é melhor para você. Assim, entrou uma frustração naquele momento no meu coração, porque era como se ele falasse assim, ó, cuide da sua vida você, sabe? Dê conta da sua vida você. Faça o que você entender por bem da sua vida. E aquilo entrou assim, me doeu muito, e eu tomei uma decisão. Eu falei, de fato, eu não tenho que esperar aqui. Queridos, assim, é uma situação, né, resolvida com meu pai, perdoada. Meu pai sempre foi uma pessoa extremamente calado. Ele nunca teve uma palavra, ele nunca teve uma voz para direcionar, por causa do contexto e da realidade dele. E eu saí, né, e eu fui embora, e eu mudei, eu fiquei muitos anos morando longe ali da minha família. Eu constituí família nessa outra cidade, eu conheci Jesus. A minha história, de fato, ela foi transformada, ela foi mudada, só que ficou uma marca na minha vida. Eu tenho um pai, mas ele não tem uma voz para mim. Eu tenho um pai, mas ele não tem uma direção para mim. Ele está ali, mas eu não posso esperar nada dele. Queridos, e isso eu transmiti para Deus Pai. Deus Pai, sempre eu sabia da existência dele, eu sabia o quanto ele era poderoso, eu sabia quantos milagres ele podia fazer na minha vida, eu sabia o quanto ele podia me restaurar, eu sabia o quanto ele podia fazer pela minha história, mas eu não conseguia ouvir a voz de Deus. É como se ele estivesse na minha frente calado, ou então dizendo, filha, aquilo que você entender, faça. Queridos, a minha experiência com Deus, ela foi baseada naquilo que eu tive na minha realidade, na minha casa. E eu quis repartir isso com vocês, porque muitas vezes nós começamos a entender Deus. Nós começamos a ouvir a voz de Deus, ou não ouvir, ou não compreender, baseado na nossa história, que foi deficiente, que foi limitada, na nossa história que foi dolorosa. Muitas pessoas têm medo de Deus. Muitas pessoas, têm vários sentimentos, são os mais variados a respeito de Deus. Muitos sentem Deus ausente. Muitos não conseguem assimilar a ideia que Deus é um pai, porque se ele é um pai, o meu pai foi tão terrível, meu pai me feriu tanto, que eu não consigo conceber a ideia de que alguém se pareça com o meu pai e vai me fazer o bem. Sabe, queridos, e a minha oração nesse dia é que o nosso coração ele possa compreender, o nosso coração ele possa se abrir para ouvir e conhecer um pai que é verdadeiro. Um pai que é perfeito,
um Pai que nos ama, um Pai que tem uma palavra para nós, um Pai que tem uma identidade, um Pai que está cuidando de tudo aquilo que nós não temos mais condições de cuidar, aquilo que nós não temos mais estrutura, sabe? Você já se deparou com situações onde você não tinha estrutura para lidar? Mas tem um Pai, Deus Pai. Ele quer que a gente o conheça de uma forma, queridos, perfeito como Ele é. Então nessa manhã, sabe, o meu clamor pela sua vida, pela sua história, é que você possa ouvi-lo. Não são aquelas palavras que talvez você ouviu na sua história, talvez aquelas palavras duras que você ouviu de um pai, ou como eu, que não tive nenhum tipo de palavra. Mas hoje, eu comecei a conhecer, na minha história com Deus, eu comecei a conhecer um Pai que tem cuidado de mim. E esse Pai, essa voz que Ele falou para Jesus, essa fala para Jesus, é a fala para mim e para você. Você é o meu filho, você é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer, em quem me agrada, sabe, em quem eu me comprazo. E aí Jesus, Ele está falando assim para nós: você é um filho, olha de quem você é filho. Veja a quem você pertence. Você não pertence a uma pessoa que é limitada e é falho, mas você pertence a um Deus que é grandioso, a um Pai que é poderoso. Você consegue dimensionar a quem você pertence, quem está falando isso com você e quem está dizendo: não esqueça quem você é. Sabe, a gente vai passar sim por tempestades. A gente vai passar sim por situações desafiadoras. A gente vai passar sim por conflitos. A gente vai passar sim por lutas. Mas Ele está chamando a nossa atenção e dizendo: não esqueça quem você é. Ouça essa voz falando a verdade de quem você é. Queridos, Jesus, quando Ele foi para a cruz, é tão interessante quando nós lemos a palavra. Jesus foi confrontado. Jesus apanhou ali nos momentos da crucificação, e me chamava muito a atenção assim, por que Jesus não revidava? Por que Jesus não falava algo? Até tem uma versão, né, a Bíblia ela diz assim: Jesus simplesmente, Ele ouvia tudo aquilo que era falado sobre Ele, mas Ele não reagia contrário. Por quê? Porque Jesus, Ele tinha uma voz que dizia para Ele: não esqueça quem você é, mesmo diante dos piores momentos. E queridos, quando nós entendemos essa voz, quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós vamos viver um destino. Eu quero dizer algo para você muito especial nesse dia. Deus tem uma missão para a sua vida. Você sabia que Deus tem uma missão para a sua vida? Você sabia que Deus tem um propósito para a sua vida? Você existe com um propósito. Queridos, as piores tempestades que nós passamos, as piores dificuldades, ali Deus age e fala conosco. Através daquela situação, Deus nos fortalece, queridos, porque é além de mim. Não é algo simplesmente sobre mim, é além de mim aquilo que Deus quer realizar. Talvez você passou uma grande tempestade no seu casamento. Talvez você passou uma grande tempestade na sua vida familiar. Talvez você passou uma grande tempestade na sua saúde. Queridos, Deus, Ele não muda quem Ele é e como Ele nos vê. E Ele não muda quem nós somos. Sabe, queridos? Deus está nos chamando para ouvir essa voz. Deus está nos chamando, convidando, abrindo os nossos ouvidos para a gente ouvir essa voz e a gente ser conduzidos por essa voz. Eu quero, nessa manhã, nós já vamos orar juntos. Eu creio que Deus quer falar algo muito específico com pessoas, mas a mensagem é: não esqueça quem você é. Você carrega consigo uma mensagem. Você carrega consigo as marcas, o amor de Jesus. Sabe, muitos momentos nós não conseguimos entender, mas sabe que Deus já está falando conosco? Eu achei que Deus estava falando comigo só aos meus 17 anos, quando eu me converti, quando eu fui a primeira vez numa igreja. Mas sabia que Deus estava falando comigo desde a minha infância? Olha só como que Deus falava comigo. Aos meus 7, 8 anos eu voltei a morar com a minha família. Eu morei um tempo com os meus avós. E nesse período nós fomos morar do lado de uma igreja cristã. E na minha casa, 6 filhos, e aquela família não tinha filhos.
Era uma mulher que não podia ter filhos. E sabe o que ela fez? Ela nos adotou. Ela nos amou. E eu lembro que eu, como filha mais velha, ela me levava muito. Tinha culto, eu acho assim que todos os dias. E ela me levava para o culto. E ela me levava para a casa dela. Eu não entendia aquilo que acontecia no culto. Mas, queridos, eu entendia uma linguagem. Eu lembro que ela preparava algo para mim. Ela preparava um picolé. Sabe, um picolé de frutas. E toda vez ela me servia algo. E aquela mulher, ela estava ministrando a minha vida. Ela estava se revelando, ela estava revelando o amor de Jesus pela minha vida. Sabe, às vezes você fala, mas como é ouvir a voz de Deus? Deus vai falar comigo assim como eu estou ouvindo pessoas falarem. Deus fala ao nosso coração. Mas Deus usa pessoas que vão demonstrar amor, que vão ter atitudes de amor que vão nos ministrar. Queridos, lá na minha infância, aos 7, 8 anos de idade, Deus já estava falando comigo, só que eu não conhecia a voz dele. Eu não entendia. Queridos, e eu sei que existem pessoas aqui que Deus já estava falando com você. Deus já estava dizendo quem você era. Deus já estava cercando você. Sabe, aqui existem 2 tipos de pessoas. Aqui nas casas, quem nos acompanha, aquelas que Deus está falando com você, usando alguém. Comece a prestar atenção. Comece a notar as pessoas que Deus está colocando perto de você. E também, queridos, você é alguém que carrega a mensagem, você é alguém que carrega Jesus, e talvez é você que está cercando pessoas. Talvez é você que está sendo a expressão de amor. Talvez é você que está dizendo, olha, Jesus te ama. Jesus quer se revelar a você. Jesus quer dizer que você é um filho e uma filha amada. Querido, talvez é você que vai fazer toda a diferença na história de alguém. Por isso, não retenha. Por isso, não guarde. Na sexta, a Cíntia compartilhou uma palavra aqui sobre um exército, uma missão, aquilo que Deus tem para nós. Eu creio sim num exército, eu creio sim numa identidade que Deus tem para nós, porque nós somos filhos. Mas aonde você está, carregue isso, não esqueça quem você é. Eu quero só repartir um último versículo aqui e nós já vamos orar juntos. Êxodo, capítulo 3, versículo 1, eu vou ler aqui para nós. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E certo dia ele conduziu o rebanho para a extremidade oeste do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E o anjo de Deus apareceu a ele nas chamas que saíam no meio de um arbusto. E embora estivesse em chamas, o arbusto não se queimava. E aqui vai desenrolar toda uma história de Moisés com a sarça ardente. Mas eu só queria colocar algo a respeito de Moisés. Nesse episódio, Moisés foi, a Bíblia fala assim, que o maior profeta que esteve, né, sobre a face da terra. Mas esse homem, queridos, ele estava já numa idade, aqui eu creio que de uns 80 anos. E esse homem, ele estava, vamos dizer assim, ó, num lugar nada a ver do que Deus tinha planejado para ele. Ele era um fazendeiro. Ele estava ali pastoreando ovelhas, ele estava em Midian, era 450 quilômetros do lugar aonde ele deveria estar, e ele estava aqui num outro contexto completamente diferente, e nesse dia ainda, ele foi para mais longe, ele atravessou o deserto, e ele foi para outro lado. Queridos, e Deus falou com ele, e a voz de Deus foi audível para esse homem, e sabe o que eu quero deixar para nós com a história de Moisés? É uma história muito profunda, sabe? Esse homem, ele tentou, ele tinha uma missão da parte de Deus, ele tinha um propósito da parte de Deus, ele tinha algo único para cumprir, mas em muitas situações, queridos, por acontecimentos da vida dele, ele começou a fazer escolhas, e nesse momento ele estava aonde Deus não tinha chamado ele. Ele estava num território que não era a terra dele. Ele estava fora do seu contexto. Mas Deus vem se encontrar com ele ali. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez, querido, você não está vivendo no lugar, no tempo, no momento, na circunstância que você gostaria. Talvez você está vivendo um momento tão difícil. Talvez você está vivendo uma situação mais terrível da sua vida. Mas Deus vem se encontrar.
Deus vem se revelar, Deus vem falar com você. Deus vem dizer, olha aqui o que eu prometi para você. O que eu sonhei para você, o que eu já determinei para você, vai se cumprir, porque eu sou Deus e eu estou acima de tudo isso. Querido, eu não sei como você está se vendo. Minha irmã, eu não sei aquilo que você está passando, o que está acontecendo às vezes no seu coração. Eu não sei os dias que estão se passando com você, mas tem alguém que conhece. E tem alguém que está dizendo, não esqueça quem você é. Você é um filho, você é uma filha amada, você tem uma missão, você tem uma identidade. E eu vou fortalecer você para que você viva, para que você cumpra essa missão. Talvez não é no formato que você planejou. Sabe, muitas vezes existem pessoas passando por dores, por situações lá nos seus casamentos, nos seus lares, com a sua família. Existem filhos enfrentando dificuldades. Existem filhos. Eu fui uma filha, queridos, eu fui a primeira pessoa a me converter na minha casa. Eu fui a primeira pessoa a ter uma experiência tendo uma igreja do lado da minha casa, e as pessoas podendo dizer, eu vou escolher Jesus, mas muitas vezes isso não acontece. E eu quero dizer para os filhos que estão aqui, para filhos que nos acompanham, querido, Deus tem chamado você, abra o seu coração, abra os seus ouvidos, ouça essa voz, porque essa voz vai mudar a sua história, e você vai ser um referencial para a sua casa. A história da sua casa vai começar a mudar. Você não está sozinho. Filhos não estão sozinhos. Nós cremos em filhos. Filhos que vão viver o propósito de Deus. Os filhos dessa casa. Os filhos que chegarão para essa casa. Porque aqui é um lugar, queridos, de encontrar o amor de Deus. Eu queria convidar você nessa manhã a se colocar em pé, se você puder. Nós queremos orar juntos nesse dia. Uma palavra que Deus sempre ministrou ao meu coração. Uma verdade que sempre Deus falou comigo. Está lá em Oséias 11:4. Ele diz assim, com laços de amor, com cordas de amor, eu trouxe você para perto de mim. E eu segurei você nos meus braços como pego uma criança no colo. Queridos, muitos de nós somos cercados com cordas de amor. Do amor de Deus Pai. Nós somos envolvidos com cordas. Nós somos envolvidos por pessoas. Nós somos envolvidos pela voz de Deus. E Ele nos pega como uma criança no colo, sabe? Uma criança que você envolve no teu abraço, que você aquieta no teu colo. Assim é Deus Pai conosco. Talvez nesse dia você está precisando desse colo. Você que nos acompanha na sua casa, talvez nesse dia você está precisando desse colo. Porque você é um filho e você é uma filha. Vai para esse colo nesse dia. Coloca o seu coração nessa presença. E nós queremos orar juntos nessa manhã. Pai, há uma palavra sobre as nossas vidas. E nós ousamos crer nessa palavra. Nós ousamos receber essa palavra. Nós ousamos nos apropriar dessa palavra para as nossas vidas. O Senhor diz que nós somos filhos amados. E não importa o lugar onde nós estejamos. Não importa as circunstâncias que nós estejamos vivendo, o teu amor nos encontra nesse lugar. A tua voz nos direciona nesse lugar. Nessa manhã, Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Querido, se nesse dia você precisa desse abraço, você precisa ser envolvido, você precisa dizer, Deus, eu quero ser envolvido por essas cordas, por esses laços do teu amor, fale com Ele. Quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo muda na nossa história. Quando nós somos direcionados por essa voz, as piores tempestades, elas se calam. As piores circunstâncias, elas são mudadas e transformadas. Deus, e nessa manhã o Senhor está falando com filhos. Filhos que são preciosos.
Filhos que têm tentado conectar o coração a Ti, mas muitas vezes têm se sentido limitados. Talvez você tenha se sentido limitado e você fala: Deus, se o Senhor se parece com um pai natural, é muito difícil para mim entender isso. Nesse dia Deus quer falar com você. Deus quer falar da maneira dEle. Ele quer dizer: eu estou aqui para quebrar todo tipo de muro, de muralhas, porque eu sou aquele que construo pontes. Eu quero ter acesso aos corações. Pai, nessa manhã, nós queremos declarar que histórias são mudadas, destinos são mudadas, porque tem filhos se levantando aqui, gerações são mudadas, as próximas gerações que virão, os filhos que se levantarão, porque tem pessoas nesses dias ouvindo a Tua voz. Quando você estiver lá no seu trabalho, quando você estiver com outras pessoas, queridos, não esqueça quem você é um filho amado. Quando você se encontrar em outras situações, ouça essa voz que diz quem você é. Nós queremos cantar essa canção juntos. Se eu sou tudo que dizes, tudo que dizes que eu sou. Se eu sou, se eu sou tudo que dizes, tudo que dizes que eu sou. Se eu sou tudo que dizes, tudo que dizes que eu sou. me alcançou, me alcançou. Tão longe eu estava, mas Tua voz acalmou meu coração, me resgatou. No meio das trevas, a Tua luz destruiu a escuridão. Se eu sou tudo que dizes, tudo que dizes que eu sou. Se eu sou tudo que dizes, tudo que dizes que eu sou. Sou tudo que dizes, eu sou tudo que dizes que eu sou, Senhor. Se eu sou tudo que dizes, tudo que dizes que eu sou. Eu sou. Sim, eu sou tudo que dizes, Senhor. Tudo que dizes que eu sou, eu sou. Tudo que dizes que eu sou. Sim, eu sou tudo que dizes, tudo que dizes que eu sou. Eu sou, eu sou. Sim, eu sou tudo que dizes, tudo
dizes que eu sou. Se eu sou tudo que dizes, tudo que dizes que eu sou. Se eu sou tudo que dizes, Jesus, quando te conheço, eu também me conheço e sei que sou amado por ti, Senhor. Senhor, nós declaramos essa verdade sobre as nossas vidas, que quando nós te conhecemos, quando nós conhecemos o Senhor, é aí que nós podemos nos conhecer. Quando nós conhecemos o Teu amor, é aí que nós entendemos a nossa história, a nossa identidade. Senhor, nesse dia eu quero orar por pessoas, por famílias, por filhos que estão aqui. Eu quero orar, Deus, para que nesses dias nós possamos ouvir a Tua voz. Senhor, e as situações que muitas vezes tendem a nos cercar, muitas vezes os muros que sim se levantam, eles vão ser uma base de sustentação para aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Deus, nesse dia eu quero declarar pessoas que vão se levantar aqui entendendo que são filhos, que são cercados por cordas do Teu amor, e pessoas também que levarão esse amor aonde estiverem, que vão transmitir esse amor, que vão ser uma referência por onde estiverem. Senhor, nessa manhã nós Te adoramos, nós exaltamos o Teu nome, porque a Tua obra ela não para nas nossas vidas. Porque a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai concluir, o Senhor tem aperfeiçoado ela, e o Senhor vai concluir até a vinda de Cristo Jesus. Por isso nessa manhã nós declaramos o nosso coração descansando em Ti. Nós queremos orar nesse dia por necessidades, querido. Talvez você chegou aqui com tantas necessidades, você chegou aqui com tantas situações, e nós queremos orar porque existe um Deus que conhece o seu coração. Pai, nós apresentamos nessa manhã, nós apresentamos as necessidades, nós apresentamos o clamor dos corações a Ti, porque o Senhor é aquele que responde ao nosso clamor. O Senhor é aquele que vem de encontro aos nossos corações. Eu quero declarar nesses dias, nessa semana, pessoas que terão uma nova experiência, pessoas que terão respostas, pessoas que experimentarão da Tua presença de uma forma nova e diferente. Eu quero declarar nesses dias casamentos que terão uma nova direção. Eu quero declarar nesses dias filhos que vão ter uma palavra do Senhor dentro da sua casa. É muito forte essa palavra sobre filhos. Eu quero declarar filhos que converterão o seu coração ao coração dos seus pais. A palavra começa dizendo: pais se converterão ao coração dos seus filhos. Sim, pais se convertendo ao coração dos filhos, mas filhos se convertendo ao coração dos seus pais. Filhos que estavam longe, filhos que estavam distantes, filhos que estavam com seus corações fechados. Nós declaramos esses filhos se voltando, fazendo um caminho de volta para esse relacionamento. E nessa manhã eu quero orar por pessoas que talvez estejam nos acompanhando, ou que em algum momento vão assistir, vão ser ministrados por essa palavra. A voz de Jesus é para a sua vida. Ele diz: não esqueça quem você é. Se você tem andado longe, se você ainda não conhece essa voz tão de perto, Ele convida você a ouvir a voz dEle, porque você é um filho amado. Talvez nesse dia você precisa entregar o seu coração, você precisa se conectar com Deus. Ele é um Pai e Ele está esperando por você, Ele está esperando por esse momento. Ele deseja conectar o coração dEle, Ele deseja conectar a sua história com a história que Ele tem.
Deus, nessa manhã nós oramos por pessoas que voltarão a esse relacionamento com o Pai. Pessoas que por circunstâncias tinham esquecido quem elas eram. Mas essa manhã, nesse dia, o Pai convida você a estar nesse lugar e você é bem-vindo. Querido, nesse dia, abre as tuas mãos. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Pai, nesse dia nós oramos juntos. Nós apresentamos a Ti os nossos corações. E eu quero declarar que a Tua graça, que a Tua paz, que a Tua presença, ela nos cerque. Que a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós possamos desfrutar a todo tempo, a todo instante e a todo dia das nossas vidas. E eu quero declarar, Senhor, filhos que ouvem a voz do Pai, filhos que não esquecem quem eles são, filhos que estando talvez nos momentos mais distantes, filhos que estão nas circunstâncias mais distantes do Pai, o Pai encontra com você. Encontros com Deus Pai nesses dias, experiências novas com Deus Pai nesses dias. Eu abençoo a tua vida no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos dar uma salva de palmas a Ele, que é digno.